Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência ao vídeo 364 e nós vamos dar sequência também num comentário na questão 340, um comentário de Allan Kardec. Olha só que interessante. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, né? Então, o viajante que se embarca sabe o perigo que se lança, mas não sabe se naufragará. Naufragará. Ninguém sabe ninguém sabe se naufragará, né? Ninguém sabe se ele vai se afundar. Ele sabe que ele está embarcando para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não. Não, deixa eu voltar aqui. O viajante que embarca sabe que perigo se lança. Não é verdade? Vamos pensar assim, naqueles ribeirinhos, naquelas pessoas, né, naquelas embarcações que atravessam aqueles grandes rios. O barco, ele comporta apenas 30 pessoas. Tem barco que tem 120 pessoas. Então a gente sabe que a probabilidade é maior, né, dele vir a naufragar, se afundar. Mas tem gente que se submete àquele processo. Então somos nós somos assim. Nós pegamos um barco assim, superlotado de nossas dívidas mesmas. Você pensou que eu ia falar de gente, né? Não. As nossas dívidas são tantas, mas são tantas, que um cruzeiro aqui na Terra não cabe as nossas dívidas todas, de uma só pessoa. Imagina a humanidade toda. Então, o que acontece? Eu sei que eu corro o risco de naufragar, mas eu sei que eu necessito passar por aquele processo, eu tenho que arriscar. Faz parte da minha evolução. Eu não vou evoluir se eu não passar por aquilo. Você está entendendo? O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Então ele conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Ele sabe que ele vai nascer rico, pobre. Isso tudo são provações. Bonito, charmoso, guarda-roupa de 6 portas, guarda-roupa de 5 portas. Ele sabe que ele vai nascer com algumas deficiências porque ele pediu. Ele sabe que vai nascer com a riqueza sem estorvo porque ele pediu. Ele sabe que vai nascer com todas as provações as quais ele pediu. Você entendeu? Porque ele conhece o gênero das provas a que se submete,
mas não sabe se sucumbirá. Ele não sabe se ele vai naufragar neste mar que chama-se reencarnação. Mas é necessário reencarnar. Então, mesmo que ele naufrague, novas oportunidades lhe será oferecida. Por isso que nós devemos sermos úteis, atrapalhar menos. Você entendeu? Porque o processo é inevitável. Todos nós passaremos por esse processo, mais cedo ou mais tarde. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A morte do corpo é um renascimento. Agora, você observa que nós estamos tratando... Você desculpa, né? Já é de madrugada já. Enquanto muitos estão dormindo, eu estou aqui trabalhando, graças a Deus. Não estou reclamando, não. Até porque todo mês eu recebo o salário do homem lá em cima. Né? Todo mês não, todo dia, toda hora ele me paga. Só de permitir que eu aqui esteja. Oxe! Então, assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. Então não existe evolução. O espírito não evolui de outra forma se não for através da reencarnação, se não for através do processo vivendo no corpo físico, enfrentando todas as intempéries. E ele não evolui se não for através da desencarnação. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal. Você entende comigo que esses espíritos que estão vindo das Pleiades, eles estão, como se diz, desencarnando lá. Eles estão vindo de lá, livres que eram, e estão se trancafiando numa penitenciária aqui na Terra, penitenciária cuja se chama reencarnação. Olha só para você ver como são as coisas. Como o homem deixa este mundo por aquele, sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Todos nós sabemos que iremos morrer fisicamente um dia. Mas não só o físico irá morrer. Este homem velho no sentido de ignorância, esse orgulho, esse egoísmo, essa inveja, ciúme, avareza, essa prostituição, essa sexolatria, porta larga, ficará para trás. E tudo que nós deixamos para trás
em matéria de evolução compensa ao espírito. O espírito se liberta e evolui. Então, todos nós reencarnaremos. Todos nós desencarnaremos. Milhões de vezes quantas forem necessárias. Mas a certeza que temos é que reencarnação e desencarnação, o número ainda é inimaginável até nós alcançarmos os mundos puros, os mundos sublimes, perfeitos e celestes. Até lá, há uma grande estrada a ser percorrida. Mas, como com relação à morte, o Espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se acha positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Esse nível de espírito, não estou dizendo puros, evoluídos, perfeitos, mas esse nível de espírito, o qual aqui tratamos, ele sente uma agonia, como um pressentimento que algo está prestes a acontecer na tua existência. E inevitavelmente, quanto menos espera, ele já se encontra no corpo físico reencarnado, através daqueles seus algozes, aqueles os quais ele muito prejudicou em vidas passadas, ou os quais ele foi prejudicado por muitos daqueles. Mas é bom que se diga que, independente a situação que se encontra o espírito, ele evolui sempre, ainda mais se conquista a resignação, a humildade, a paciência. Muito mais que depressa ele alcança níveis elevadíssimos e mais retarda a sua evolução aquele que ociosamente permaneceu à sombra de uma árvore frondosa, tomando água de coco, no desculpismo
não procurando contribuir com esse ou com aquele, não reconhecendo a sua importância mediante ao processo evolutivo da humanidade, não contribuindo para com o progresso do ser à sua volta. Então esses retarda um pouco a evolução. Questão de número 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? É lógico que sim. 99% dos espíritos sentem essa ansiedade, passa por essa preocupação, porque algo lhes diz que ele irá enfrentar uma prova e uma expiação a qual ele até então nunca experimentou. E tudo que nunca experimentamos nos causa vertigem. O que é o medo? O medo é o resultado do desconhecido. Porque depois que você o conhece, você não sente medo mais. Observa. Você sente medo de viajar de avião, mas seus filhos lhe convencem. E quando termina a viagem, você fica doido para voltar novamente, porque você gostou tanto de viajar de avião, que você não quer viajar mais de carro. Então, tudo que é desconhecido nos causa vertigem. Ainda mais em matéria de reencarnação. Ainda mais. Onde nós iremos reencontrar, não sabemos quando, com os nossos algozes, com os nossos opositores, com aqueles que nos traímos, com aqueles que nos traiu, com aqueles que nós traímos e com aqueles que nos traíram, com aqueles que nos mataram em vidas passadas, com aqueles que nós matamos em vidas passadas, com aqueles que nos furtaram, com aqueles que sequestraram os nossos filhos, estupraram nossos filhos, o que muitas das vezes nascem como nossos filhos, esses seres, tendo eles em casa como a maior prova a ser superada. Por isso não devemos reclamar daquele parente, daquele filho, que de vez em quando nos causa desgosto. Devemos agradecer a Deus
por ele ali se encontrar. Porque Deus é tão misericordioso que nos concedeu novamente a graça de nos reencontrarmos para acertarmos as nossas diferenças de vidas passadas, através da reencarnação, a qual, se não existisse, o espírito também não existiria. Porque quando é que nós iríamos acertar nossas diferenças com aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram? Resposta de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Suportar e não suportar depende exclusivamente de nós e de mais ninguém. Não é do governo, não é de Deus, não é de Jesus, não é de Nossa Senhora, não é da família, é de nós. Meu filho, não é difícil. Ele mata os cachorros da vizinhança, tudo. Ele quebra a vidraça da vizinhança toda. Ele vai parar na delegacia uma vez, 2 vezes por semana. Mas mesmo assim, eu não posso tê-lo como um espírito rebelde e primitivo. Mesmo assim, eu devo orar a Deus por ele existir sobre minha tutela, sobre minha responsabilidade. Depende de mim melhorá-lo, passar-lhes bons exemplos. Só assim havemos de vencer juntos. Agora, se eu o abandono, tudo que ele cometer, eu hei de responder no lugar dele. Esta é a justiça divina, queridos irmãos, que não adianta nós querer fugir dela, porque quanto mais nós fugimos da justiça divina, mais fugimos de nós mesmos. Porque a justiça divina, ela reside no nosso eu. Onde está escrito as leis de Deus? Kardec interroga os espíritos. E eles sabiamente respondem-nos na consciência. Então nós sabemos o que é certo, como o que não é certo. Se nós optamos por aquilo que não é certo, é porque não somos certos. Se nós optamos pelo que é certo, porque nós sabemos o que é certo, e assim sucessivamente. Foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco mais uma vez. E nós vamos para o próximo vídeo.